De novo, como sempre, a gente começa pelo enunciado. A partir da leitura do trecho, a autora exprime sentimentos de conflito que explanam um enredo característico de uma prosa. Desse modo, os mecanismos de escrita que fazem alcançar essa estrutura de texto são: então, o enunciado, quando eu leio isso, eu percebo que a questão vai tratar dos elementos da prosa, ou seja, vai me contar um enredo de uma prosa. E o que é a prosa? A prosa é uma forma de texto em que está estruturado a narração. Né? Se a gente for dizer qual o gênero pertence, é o gênero épico. Mas a prosa tem toda aquela estrutura de narrador, personagem, a estruturação de um enredo, o tempo, o cenário. Pode ser a prosa, um romance, um conto, a fábula. Então toda essa narração, que é a prosa. Então esses elementos a gente já tem que ter um conhecimento prévio para nos ajudar a entender qualquer texto que aparece para a gente no dia da prova. Né? Saber essa estruturação bem na ponta da língua, digamos assim. Então vamos lá, vamos começar a ler o texto. A menina abriu os olhos pasmada, suavemente avisado. O cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua rúvea carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante, e o suspenso sonho se quebraria, cedendo também à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Conto extraído de Clarice Lispector, A Legião Estrangeira. Então a gente já toma um susto com toda essa estruturação prosaica da Lispector, que já é uma escritora um tanto quanto complexa, que vai retratar cenas cotidianas, mas de uma maneira muito densa, né? Com toda a densidade psicológica característica dessa autora. Entretanto, a gente percebe a construção de um enredo muito claro, muito... Existe aqui dois personagens, né, que é a menina e o cachorro. Apesar de ter toda essa densidade psicológica que é inerente a Clarice, a gente percebe que é um enredo básico de uma menina que está sentada esperando o ônibus passar e de repente ela vê um cachorro e os dois começam a se olhar e eles meio que se interagem. Basicamente, esse é o enredo da Clarice. Então, esses elementos da prosa é que vão me nortear para entender a questão. Qual é a alternativa que mais condiz com tudo isso que a gente discute, com tudo isso que a gente traz de conhecimento da Lispector, mais coerente, né? É um personagem esférico e a descrição narrativa por meio do discurso indireto livre. Vamos analisar com calma o porquê que a letra B é a alternativa mais certa. Essa questão é um pouco mais elaborada e que exige um conhecimento, um conteudismo tanto quanto maior sobre os elementos da prosa. Olha só,
Os elementos da prosa, eu preciso saber o que é personagem, quais são os tipos de personagens, quais são os tipos de narrador, como que é o enredo e qual que é o discurso que eu vou usar. Eu acho que essas são as características principais que a gente precisa ter domínio ao analisar um texto e interpretar um texto da forma mais certa possível. Muito bem, eu tenho personagem que ele pode ser plano ou ele pode ser esférico. O personagem plano é um personagem superficial. É um personagem que não tem densidade psicológica. E os personagens da Clarice são personagens superficiais? Eu acho que não. Os personagens da Clarice são personagens esféricos, ou seja, personagens densos, personagens que têm características que vão além do plano, além daquilo que é superficial, ou seja, são personagens que têm características próprias, que têm pensamentos muito mais complexos. Então isso sim são personagens esféricos. Tudo bem, personagens esféricos. Olha só, eu já elimino a alternativa A, porque não são personagens planos, e também eu já elimino a alternativa E, não são personagens planos. Pensar em Clarice é pensar em personagens esféricos. Eu não conheço nenhum conto da Clarice em que ela tem personagens planos. Os personagens planos são aqueles personagens superficiais, característicos do romantismo, talvez, mas não vou generalizar. Mas o que eu percebo com mais nitidez ao longo da história da literatura estão no romantismo e não no modernismo da Clarice. Tudo bem, vamos continuar aqui. O narrador. Eu tenho narrador, que é um narrador, pode ser um narrador personagem, narrador observador. O narrador observador, ele ainda pode ser narrador observador onisciente, que é um narrador em que tem conhecimento de tudo aquilo que... conhecimento muito claro do pensamento do personagem. E é o que acontece também na prosa da Clarice, né? É um narrador que conta a história e que tem conhecimento dos assuntos, dos pensamentos que norteiam o personagem. E aí, isso já mistura um pouco com o próprio discurso, porque o pensamento do meu personagem mistura com o pensamento do meu narrador. Tanto é que eu já nem sei mais qual que é a fala do personagem, qual que é a fala do observador, do narrador. Então, com isso, eu tenho a chamada do discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É quando a fala do personagem entrelaça, borra com a fala do narrador. Então, isso é discurso indireto livre. Diferente do discurso indireto, que é quando eu tenho a fala só do meu narrador, e diferente também do discurso direto, em que eu tenho ponto, travessão, né, a fala muito bem definida do que é observador e o que é personagem. Então, assim, Fernando disse, 2 pontos, né, isso é discurso direto, diferente do indireto. E mais complexo é quando eu uso o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é característico de escritores tanto quanto mais complexos, que vão misturar essa tradição. Eles vão usar essa mistura. Eles não querem mais ter essa coisa de 2 pontos, travessão. Não, eu quero algo mais complexo. Então, a descrição narrativa está vinculada ao discurso indireto livre. Por que a letra A não está certa, né?
a narrativa não linear? Talvez, né, essa narrativa não seja tão linear, porque o tempo é um tempo, eu esqueci de colocar aqui o tempo também, que é importante nos elementos da prosa. O tempo pode ser um tempo psicológico ou linear, né? Linear ou cronológico. Basicamente esses dois. O cronológico é aquele que tem início, meio e fim, passado, presente e futuro. O psicológico não importa a linearidade, né? O que importa é a ordem como os pensamentos se apresentam, né? Não existe esse compromisso com o passado, o presente e o futuro. Então, psicológico, essa desordem. Então, sim, tudo bem. A prosa da Clarice é uma narrativa não linear, ou seja, psicológica. Mas o grande problema da letra A são os personagens planos, né? O ambiente cotidiano também, sim, está certo. O que faz a A estar errada são os personagens planos. Letra C. Exposição de protagonistas atrelados à estratégia da personificação prosopopeia. O que faz a Clarice alcançar esse poder de escrita não é a estratégia da personificação. E por mais que fosse, eu não tenho aqui personificação em prosopopeia. Eu tenho um cachorro, e o cachorro ele não vira humano. O que é a prosopopeia ou personificação, né? É uma figura de linguagem em que um animal ele vai ganhar características humanas. Mas o cachorro aqui da Clarice não é um cachorro que vai ganhar comportamento humano. Ele não vai, em momento algum ele fala, em momento algum ele se antropomorfiza, né? Ele é um cachorro e tem características de um cachorro. Então eu não tenho personificação em prosopopeia aqui. Letra D. Narrador observador e descrição narrativa por meio do discurso direto. Eu tenho narrador observador, narrador onisciente, mas o grande problema dessa questão é a descrição narrativa por meio do discurso direto. Não, é um discurso indireto livre, bem característico da Lispector. E a E está errada por causa dos personagens planos, e a estruturação poética, prosaico-poética de um tempo psicológico está certo, mas o que faz a letra E estar errada é personagem plano. Não, são personagens esféricos. Então a alternativa bem criteriosa é a letra B.